Muito bom dia! Terça-feira, tudo novo, né? Esse ar novo, que delícia começar amanhã com um devocional tão abençoado, né? Com o presbítero, é uma bênção, é uma bênção. E o Manhã IPP, nessa semana e nesse mês de fevereiro, está falando sobre as promessas de Deus. Tem tanta promessa. Ontem conversamos com o pastor Arival e falamos sobre várias promessas que tem, mais de 8.000 promessas, e como é gostoso saber que tem promessa para cada situação da nossa vida. Hoje vamos falar sobre promessa, sobre segurança. Está se sentindo inseguro? A gente vai falar sobre isso. Mas antes eu quero ler um versículo para você que fala assim: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá do fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Isso está em Josué 23:14. E isso vale para lembrar também que as promessas que temos para os dias de hoje, as promessas que virão, também não deixam de se cumprir. Sabia que tem uma promessa para o que você está vivendo hoje? É verdade, a gente vai falar mais sobre isso, mas antes eu quero passar aqui para você rever, para a gente rever juntinhos, um vídeo de um trechinho da Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual, que durante toda essa semana nós estaremos revendo momentos especiais, profundos, gostosos, que aconteceram na Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. E agora a gente vai ver a entrevista com o pastor Arival, que foi muito boa. Então, daqui a pouco a gente está de volta, mas dá uma olhadinha aí no que o pastor falou na Conferência de Avivamento. Nós conseguimos puxar o pastor Arival para ele falar um pouquinho para a gente sobre essa conferência. Bom dia, pastor. Bom dia, Lídia. Eu quero agradecer a todos que estão participando, apoiando, orando, contribuindo. A conferência desse ano tem essa característica de ser multilocal. Nós estamos transmitindo, são 105 igrejas que estão realizando na igreja local também a conferência. Nós temos de norte a sul, fora do Brasil, igrejas que estão retransmitindo ou a igreja local reunida, recebendo as mensagens, fazendo os cultos. Então, essa é a marca dessa terceira conferência. Nós esperamos que Deus nos surpreenda nesses 3 dias, trazendo alegria, trazendo revestimento de poder para a gente continuar pregando a palavra de Deus. Pastor, tem uma coisa muito interessante que a gente sabe, que os grandes avivamentos aconteceram em tempos de crise, né? E isso, o mundo viveu isso. Ao mesmo tempo que pessoas esfriaram a fé, muitas se aproximaram de Cristo. Eu queria perguntar para o senhor qual que é o papel dessa conferência nesse tempo de crise que a gente está vivendo. Nós estamos perseverando, né, naquilo que já começou alguns anos atrás aqui no Brasil. E a Igreja Presbiteriana de Pinheiros está assumindo essa responsabilidade também. Há outros irmãos que oram. Nós temos trabalho que é feito em várias igrejas presbiterianas do Brasil. Nós temos o movimento das SAFs do Brasil inteiro orando nas madrugadas. E não existe assim uma patente, né, para o avivamento. Nós estamos dando a nossa contribuição, nós entendemos, estamos aqui chorando, clamando a Deus e esperando que algo novo aconteça, né? Claro que quando Deus quer mandar um avivamento, primeiro ele põe a sua igreja para orar. Então, estamos aí, estamos firmes. Eu espero que nós tenhamos surpresas de Deus nesses 3 dias aqui. E pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Os pastores aqui são todos presbiterianos? Como que é o público? Não, a conferência aqui... Aliás, tem poucos pastores, né? Os pastores... Eles não, pelo menos aqui na região de São Paulo, eles não apoiam muito esse trabalho. Isso, inclusive do nosso presbitério, do nosso sínodo, poucos participam. Mas é interdenominacional. Nós temos gente aqui de várias igrejas, e dessas 105 igrejas que nós temos aí, nós temos de várias denominações também, né? Mas nós não ficamos entristecidos com isso, nós temos que fazer a nossa parte, entendendo que o povo que veio para aqui foi Deus que mandou, né? Então nós estamos aí trabalhando nesse sentido. E pastor, tem uma pergunta muito interessante, que as pessoas associam muito o avivamento com o pentecostalismo, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Olha, isso é uma ignorância muito grande, né? Porque primeiro avivamento não tem patente denominacional. O pessoal fala do avivamento da Rua Azusa,
fala do avivamento da Inglaterra, fala do avivamento de John Wesley, mas o avivamento é um mover de Deus, né? E, ora, todos nós, né, que somos cristãos ou fomos identificados como cristãos a partir do Pentecostes. Então, eu acho que todo cristão ele é um pentecostal, né? Na sua origem. Sim, sim. Porque a reforma protestante do século XVI foi uma volta ao Pentecostes, foi uma volta às Escrituras, foi uma volta à simplicidade do Evangelho do século I. Então, infelizmente, existem esses conceitos históricos, essas discussões, mas a Bíblia não fala disso, né? Por exemplo, a Bíblia não aparece lá, igreja reformada, mas fala de igreja de Deus, né? Lá não fala de igreja pentecostal, fala igreja de Deus. Fala da sã doutrina, não fala de uma doutrina presbiteriana, doutrina batista, doutrina calvinista, fala sã doutrina. Então, a gente precisa quebrar esses paradigmas, esses paradigmas que a gente tem vivido hoje, que são meras discussões teológicas que não contribuem em nada para o crescimento da igreja, para o avivamento da igreja, para a saúde da igreja. Pelo contrário, cria guetos e discussões que não levam absolutamente nada. É verdade, é verdade. E uma das coisas, pastor, que falam, o senhor concorda com isso? Que o avivamento está tardio para acontecer, o senhor concorda com isso? Mas veja bem... O senhor concorda com isso? Que o avivamento está tardio para acontecer, o senhor concorda com isso? Mas veja bem, o avivamento não é produzido no tempo certo. Então, nós não produzimos avivamento. O avivamento é algo de Deus. É Ele que faz o que nós temos. É Ele que faz o que nós pregou aí. Eu preguei ontem sobre Josias, sobre os sinais que caracterizam o avivamento. O avivamento é uma manifestação de Deus. Então não existe avivamento produzido pelo homem. Não tem nada tardio, vai chegar na hora certa. E agora a sua opinião, pastor, o senhor acha que estamos prestes, depois dessa pandemia, de viver um avivamento aí? Existe muita expectativa, muita ansiedade, né? Muito desejo, mas não depende de nós, né? Depende exclusivamente de Deus, na sua soberania e na sua onipotência. Pastor, fala com quem está nos assistindo para ficar ligado nessa conferência que a gente está 24 horas aqui. A TV e PPTV também veio com tudo, né? Depois dessa pandemia, com conteúdo 24 horas, né, pastor? Sim, a IPPTV é uma bênção de Deus que foi gestada e nasceu aí no útero da pandemia, né? Como diz o pastor Hernandes. Então, assista, nós estamos aí, se junte a nós, né? E participe conosco. E eu quero fazer um desafio aqui, principalmente aos membros da Igreja de Pinheiros, à liderança da igreja, para que venha. Se não puder orar no templo, nós temos aqui as salas, os prédios aqui. O importante é que nós estejamos juntos aqui orando, né? É verdade, pastor. Muito bom estar com o senhor sempre. Obrigado 25 vocês. anos de ministério completou agora, né, pastor? Obrigada, é muita benção caminhar junto. Tá. E a gente vai continuar conversando, né, pastor? Depois a gente vai chamar o senhor de novo. Eu tenho a palestra agora às 11 horas. Então vamos lá. Então deixar o pastor. E obrigada, pastor. Daqui a pouco a gente volta com o senhor. Obrigada. Foi uma bênção, foi bom demais. E durante essa semana nós vamos reprisar essas entrevistas aqui, um quadrinho para relembrar, para ver o que falou tão forte ao nosso coração. E falando em internet, pessoas assistindo online, quero falar para você que estou aqui. Tá sem som? Vamos lá, já arrumou, né? Opa, isso aí, tá? Só para ver se vocês estão ligadinhos, a gente só fez um teste. Olha só, eu estou aqui vendo os comentários e acompanhando, então você pode participar. Está passando por algum problema? Quer saber qual a promessa que tem para esse problema? Pode mandar, se eu não responder agora, durante essa semana, esse mês de fevereiro, eu vou buscar para você a promessa que tem a ver com o problema que você está passando. Então fala aqui que depois eu vou anotar e a gente vai buscar e vamos comentar durante o mês de fevereiro, tá bom? Fala de onde você está falando também, que a gente vai conversando aqui. Esse programa é uma delícia, muito bom. E para falar com a gente hoje sobre a promessa, sobre segurança, que Deus nos prometeu segurança, nós convidamos o presbítero Ciomar Joyce. O presbítero, ele é graduado em Ciência da Computação, pós-graduado em Gestão Empresarial, gerente de suporte a produtos na empresa Dietbold Knoxdorf.
Falei certo. Casado com a Bernadette há 34 anos, pai da Débora, da Daniela e da Raquel, que são uma bênção. Presbítero, professor de EBD, líder do grupo de pastoreio da IPP. E o hobby é jogar xadrez. Olha só que interessante, estudar chuvas, meteorologia e correr. Bom dia, presbítero. Bom dia, Lídia. Bom dia a todos os telespectadores. Uma alegria muito grande estar aqui no Manhã IPP falando das promessas de Deus. E Deus tem uma grande promessa que a gente vai falar hoje, né? Segurança da salvação. Também eu queria complementar, Lídia, aí, a apresentação, que eu tenho um filho do coração, casado com a minha filha Daniele. Ah, é verdade. Que mora também nos Estados Unidos. Há 4 anos aí estão casados. É Ele verdade. chama JJ Nelson. JJ é o vulgo JJ. Tá? Gente, essa família é um amor. Eu sou apaixonada por essa família, porque eles são assim, eles são tanto amor que dá vontade de abraçar, assim, é muito bom, é muito bom. Que legal, presbítero, que legal. Obrigado por ter lembrado do filho. Nos Estados Unidos é assim, né? Quando casa não chama de genro, de nora, chama de filho, né? De filho, exatamente. Muito bem lembrado. Ele me chama de pai. Olha, é muito bonito. Tenta falar né? em português, mas sai entendi. um pai assim, pai e pai. Ai, É que uma benção. bonitinho, é verdade, que bênção. Presbítero, e que bênção essa promessa, falar sobre as promessas de Deus, né? Fevereiro vai ser só sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre segurança. E queria já perguntar para o senhor, como que essa promessa de segurança pode nos dar esperança? Então, Lídia, é o seguinte, tem um texto lá em Atos 2, 38, né? Que depois que o pastor Pedro faz uma grande pregação, ele é cheio do Espírito Santo. A gente falou sobre o Espírito Santo aqui semana passada, né? Você não deve pregar a palavra se não estiver com ousadia do Espírito Santo. Então, Pedro faz essa pregação e ele fala que a gente tem que se arrepender dos nossos pecados e receber o dom do Espírito. Isso. O dom do Espírito, que é o Espírito habitando no nosso coração. E que é uma promessa para nós e para os nossos filhos. Então, é uma promessa maravilhosa, né? É uma promessa para a família toda, entendeu? Olha só, que Então, segurança, né? Mas segurança da salvação. Você crendo em Deus, você vai ter a segurança da salvação. Porque o Espírito Santo habita em você. Então, essa promessa é maravilhosa. E eu queria falar bastante dessa promessa. que bênção. com Fale, você por que está favor. espectadores. Esse dom do Espírito que a gente recebe, às vezes as pessoas confundem o dom do Espírito com os dons espirituais, né? E Olha, também com o importante. fruto do Espírito. São 3 Olha. coisas diferentes, né? O dom do Espírito é o habitar do Espírito Santo no meu coração. A partir do momento que eu me arrependi Olha, e tenho a salvação e essa segurança da salvação, porque Deus é que me salva. Né? E Jesus falou que ele não arrebata as ovelhas das suas mãos. nas suas mãos. Né? E essa é a segurança que eu tenho. O dom espiritual já é um dom que Deus me usa depois de convertido para trabalhar para a obra dele. Né? Então, eu vou ter dons de pregação da palavra, né? De oração e tudo mais. De evangelização. Exatamente. E o fruto do Espírito é algo que tem a ver com o meu caráter. Né? Domínio próprio, mansidão, amor, paz, alegria e tudo mais. Mas aqui nós estamos falando do dom do Espírito Santo, que é uma promessa de salvação que Deus nos faz. E que traz toda a segurança, né? Só daí a gente já fica seguro para a eternidade, né? Não tem como você perder a salvação. É. Tem pessoas que falam que você pode perder a salvação. Não consigo Na verdade, acreditar a partir nisso. que o Espírito Santo habita em você, é o dom do Espírito, né? Está em Atos 2:38, você não perde a salvação. E essa é a sua segurança, né? Então, uma vez que você se converteu, Deus habitará para sempre com você. Nossa, isso aí já é o suficiente. Se o programa acabasse aqui, já ia valer a pena, né? Isso. Que segurança. E lógico que Deus não ia dar algo tão maravilhoso para a gente tirar. Depois não ia fazer isso com a gente, tem né? Depois a gente vai falar do plano de Deus, que é um plano eterno, que é um plano já feito lá atrás. Esse plano de salvação ele já foi feito por Deus, planejado por Deus, antes que a gente nascesse. Então, Olha só que interessante. não tem como você perder a salvação. Vamos falar disso. Vamos. Falar disso daqui a pouquinho. Antes eu quero dar um aviso para você que está em casa. Olha só, agora temos uma super novidade para você que ama decoração e por isso está à procura de uma tinta de qualidade. Se você está pensando em dar aquele visual para sua casa, para o seu quarto, para sua igreja, seja lá o que for,
As tintas Quali Vinil são indispensáveis na sua lista e nunca foi tão fácil personalizar as cores da sua casa, do seu quarto, da sua igreja, enfim, qualquer ambiente que você deseja dar um toque novo. A Quali Vinil pode deixar do jeitinho que você sempre imaginou. Além de excelente qualidade, as tintas da Quali Vinil estão em todo lugar. Os produtos, com certeza, estão disponíveis numa loja bem pertinho de você. Inspire-se, transforme, decore, use Quali Vinil. Essas tintas, o pastor Arival falou ontem, né, de um irmão aqui da igreja que é uma bênção, que usa até para abençoar. Então, né, além de usar uma tinta de qualidade, chegar no tom que você quer, renovado, um ambiente novo na sua casa, você consegue ainda abençoar, né, a vida, e ele abençoa muita gente também. Então, fica aí a dica para você, para dar uma renovada na sua casa hoje, e vamos voltar a falar de promessa de Deus. Muito bom, né, presbítero? Muito bom. Eu queria ler esse texto aqui de Atos 2. Oba, né? por favor. 39, que diz assim: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, eu queria falar duas coisas aqui, Lídia. Primeira é que esse dom do Espírito Santo, ele é uma promessa para nós, para os nossos filhos, e às vezes a gente tem os filhos que estão pródigos, né? Pessoas da família, às vezes não só filhos, como pessoas que estão longe do Senhor, Verdade. que não aceitaram a Cristo, por exemplo. Verdade. Mas tem uma promessa aí. Olha. Né? A gente nunca deve desistir e de crer nessa promessa. Olha que benção. Então, é muito importante que a gente creia nisso, que Deus, quando Ele chama também, né? Ele fala aqui que Deus chama a gente. Por isso que você tem essa segurança da salvação, segurança de que você não perde a salvação, segurança de que Deus vai andar com você todos os dias da sua vida. Isso, você falou uma coisa importante, presbítero, que também a gente tem a segurança, porque quantas e quantas e quantas famílias, quantas pessoas a gente vê falando disso exatamente, que o filho está afastado, ou meu filho não vem, não conhece, ou até filho que fala de mãe, de pai, que queria que aproximasse do Senhor, queria que se entregasse. É uma promessa que nos dá muita esperança, né, para não desistir. Muita esperança de salvação dentro de casa, né, Não dos é? nossos filhos, dos nossos queridos, entes queridos, né? Então, essa esperança, ela existe. E essa esperança é aqui nesse mundo já, né? Sim. Esperança de uma vida abundante. Jesus falou, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. Eu vim para que tenham vida em abundância, que já começa aqui. Essa esperança está aqui também. Né? E também no porvir, né? Esperança do porvir. Aqui é só um pedacinho, né? Aqui é um da vida pedacinho. eterna. Eu vou ler um texto. Posso ler um texto de Por Apocalipse? favor, Então, amo vamos lá. Bíblia. Por favor. Queria pegar um texto aqui em Apocalipse. Olha que texto maravilhoso, com uma esperança nossa, né, de porvir, né? Diz assim, Apocalipse 21, 3. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Deus habita em nós. Agora lá, Deus vai estar no nosso, habitando junto com a gente. Nossa. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha que esperança maravilhosa. Né? Você perguntou de esperança. Olha o que vem por aí. A Bíblia fala também em 1 Coríntios 2:9 que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Então é uma coisa maravilhosa a esperança. Só que a gente já vive isso aqui, no presente. E por que é tão fácil de esquecer isso às vezes, presbítero? Porque a gente precisa meditar nisso todos os dias. Aí, ó, tá vendo? Isso tem que fazer parte da nossa vida cotidiana. Né? Porque a gente começa a falar, assim, começa a vir tão forte essa alegria, essa paz, essa coisa que a gente espera viver todos os dias e só encontra no Senhor. Quando a gente começa a conversar, começa a vir essa alegria, começa a vir essa paz, né? Essa coisa. E aí a gente percebe
que essa meditação é importante. Foi o que nós falamos ontem com o pastor Arival, né? Dá vontade de ficar falando o dia inteiro, mas não Exato. dá. Então, você tem que se alimentar da palavra, né? Para poder Todos os dias sustentar para ter todos os essa dias. energia, né? Essa força de força. É tipo um poder do Espírito combustível, né? Santo, é o poder do Espírito Santo. Né? Que o Espírito Santo é uma pessoa, né? Ele te dá força para vencer, força para viver a vida. Né? Por isso que, a partir da sua conversão, naquele texto de Atos 2 que a gente leu, né? Segurança e salvação, você tem que desenvolver essa salvação. Né? Isso é a interessante. meditação na palavra todo dia. Isso vai alterando a sua rotina, né? A sua rotina muda. Né? Hoje você tem uma rotina. A pessoa que não aceitou a Cristo, ela tem uma rotina de trabalho, né? E muitas vezes a gente só está ali nessa rotina do trabalho, esquecendo que dentro da minha rotina eu tenho que criar rotinas para buscar Deus, né? Para buscar a palavra de Deus. E isso vem com todo dia. Eu tenho que ter um tempo já reservado para a meditação da palavra, para a oração. Um tempo reservado, olha que Reservado. importante. Né? Exatamente. Então, isso é vida com Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo. A gente estudou isso lá semana passada. Então, eu ia mesmo tocar exatamente nesse ponto. E uma das coisas que mais me chamou a atenção, presbítero, na conferência, foi numa entrevista com o pastor Tiago. A gente vai repassar aí essa semana, mas ele falou de estar cheio do Espírito Santo, porque Jesus andava no deserto cheio do Espírito Santo, né? Isso sempre me chamou muito a atenção. Eu falava, cara, Jesus era perfeito e ele era cheio do Espírito. Aí eu falava, como ser cheio do Espírito Santo, né? E aí na conferência foi muito falado disso, de se alimentar da palavra, de dar frutos, que você se alimentando da palavra é uma consequência, você começar a dar frutos cristãos em todas as áreas da sua vida. Exato. É quando você começa a estar cheio do Espírito Santo, né? É muito bonito isso. Alimentar da palavra. Cristo começa o ministério orando. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, é oração. É leitura da palavra, é meditação. E isso é um desafio, porque o mundo hoje, o mundo moderno... Quer avivamento, mas não quer orar, não quer fazer... Não quer e toma o teu tempo. Suga o teu tempo, seja no trabalho, seja família, né? Sejam outras prioridades. Porque eu digo sempre assim, tempo todo mundo tem, né? Sim. Quando entrou a internet, você imaginou que você ia ter tanto tempo para olhar redes sociais... Não é? WhatsApp, não é verdade? Verdade. Então, tempo não falta para você buscar a Deus. Verdade. A questão é de prioridade. Verdade. Né? Então, a gente tem que jogar na prioridade e você tem que reservar o tempo. Você tem que ser realmente disciplinado, tem que buscar. Escorrendo de Deus é tomada a força, né? A Bíblia fala isso. E muito bom. Não quero te cortar, mas quero fazer outra pergunta. Sim, pode fazer. Qual é o papel dessa promessa de segurança na nossa rotina? É o que a gente está falando agora. É o que a gente está falando. Essa promessa de salvação, ela tem que mudar a minha vida, tem que transformar a minha vida. Não é possível que o Espírito Santo habite em mim e isso não mude a minha rotina, a minha vida. Então, o que vai acontecer? Você vai começar a testemunhar de Jesus. Olha. Né? Esse presente maravilhoso que Deus te deu, a salvação em Cristo, você começa a compartilhar com as pessoas. Então, o testemunho, acho que é a primeira coisa que acontece. A vida devocional que eu te falei, ela começa a acontecer na sua vida. Você vai buscar o enchimento do Espírito Santo. Então, são as bênçãos espirituais que passam a fazer parte da sua rotina. Né? E a gente é um desafio grande, porque muitas vezes crentes antigos começam a perder esse primeiro amor. O pastor Hernandes ontem falou sobre isso. Né? Você começa a perder isso. Então, você tem que lutar para que a sua rotina, Deus esteja presente em todos os momentos da sua vida. Né? E que a sua rotina, você andar com Deus, faz parte, tem que fazer parte da sua rotina, do seu dia a dia. Né? É um desafio, eu sei, porque a vida às vezes é de altos e baixos. Né? É verdade. Então, a gente... Mas só assim para sustentar e ficar forte e se sentindo em segurança, né? Porque quando a gente se sente seguro, você vai, é que nem criança quando se joga nos braços do pai, né, presbítero? Você está seguro, a criança não tem medo. Então, meditando, fazendo tudo isso, tem como andar e passar pelas dificuldades da vida, né? Sabendo que você não perde a salvação, que Deus está sempre contigo, né? Não é? Você que às vezes pode apagar o Espírito, o Espírito Santo. Você pode fazer isso, mas não é o propósito de Deus, né, para a sua vida. Tem até um versículo que fala, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, né? Muito bom. Efésios. Exatamente. A gente foi selado. Quando a gente tem o dom do Espírito, a gente leu hoje aqui,
estou selado. Foi Então selado, não tem como não eu perde perder a mais, salvação. olha só. A Bíblia fala que isso é um penhor, é uma garantia de que eu não perco a salvação. Olha que coisa linda, só isso. Então, já. eu não preciso estar preocupado, será que eu sou salvo? A salvação não é emoção, né? Porque às vezes eu acordo num dia que eu estou, né? Estou mal, mas não é por isso que eu perdi a salvação, porque eu estou mal. O meu emocional não está bom. Não, isso é bíblico, por isso você tem que ler a palavra de Deus e meditar nela. Exatamente. Porque você vai ver exatamente isso. E essa promessa, ela fala também sobre algo sobre Deus, né, presbítero? O que essa promessa revela de Deus para nós? Revela algo sobre Deus pra Bom, nós? a gente leu aquele texto em Atos que fala que Deus chama, né? Então, a primeira coisa que eu vejo nessa promessa é sobre a soberania de Deus. Deus é soberano para nos salvar. A salvação vem de Deus. Às vezes as pessoas acham que elas escolhem a Deus. Mas você vê nesse texto de Atos 2:38, 39, quem Deus chamar, né? Então, se você olhar a história, Adão, teve a queda de Adão e Eva. Quem se reconcilia com o homem é Deus, né? Deus é que já tinha um plano de enviar seu Filho Jesus. Então, a salvação é de Deus. Deus é o agente da salvação. Deus é soberano sobre a salvação, né? Então, essa é a primeira coisa que eu vejo. A segunda é que Deus cumpre as promessas, né? Sim. Acho que tem um texto aqui. Posso ler mais um texto? Pode, por favor. Tem Eu um gosto texto aqui em demais. Números 23:19. Número 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, Olha. nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá? Então, isso mostra também que Deus, ele cumpre suas promessas. Então, Deus é soberano para a salvação e Deus vai cumprir essa promessa. Amém. Então, quando Deus chama, esse chamado ele é irresistível, que a gente fala, né? Exatamente. Por isso que ela vem de Deus, a salvação. O chamado já é irresistível. O Espírito Santo vai te convencer. Vai. E é irresistível, não tem como dizer não. Exatamente. Eu paguei minha língua, porque eu falava, um dia eu vou. Isso há 10 anos atrás, ontem eu conversei com o pastor aqui, faz 10 anos, 11, né, já faz 11, que o senhor me chamou e eu falei, não tem como, é irresistível, você larga tudo e vai. Por isso que a Não gente tem não pode, como. telespectador, perder a esperança, né? Porque às vezes você pensa, não, isso aqui nunca vai se converter. Isso aqui eu conheço, não tem jeito. Para Deus tem jeito. Tem, né? tem. E no tempo dele, né, No tempo presbítero? dele, exatamente. Exatamente. E presbítero, quais momentos assim o senhor indica a meditação nessa promessa? Olha, na minha opinião, a gente devia guardar isso aqui e botar lá em casa. A todo momento. Que nem fala no Velho Testamento, você cola, né? Nos umbrais das portas. Acho que você tem que meditar sempre, né? Sim. Não vou dizer todo dia, mas sempre você tem que ter isso em mente. Da segurança da sua salvação, né? Que Deus te escolheu, que Deus tem um plano para você. Você tem que pregar o evangelho. Você tem que levar isso para as outras pessoas, né? Exatamente. Então, é sempre, né? Eu sempre tenho que estar com essa promessa em mente, porque eu sou um missionário de Deus. Se Deus me salvou, eu tenho uma gratidão tão grande por isso, né? É verdade. Tão grande amor, né? Outra coisa da soberania de Deus é que Deus nos amou primeiro. Isso é muito lindo. Deus nos amou primeiro. Se pensar que antes da fundação do mundo, ele já sabia como a gente seria, ele já sabia de tudo, e ele nos amou mesmo assim, né? Nos salvou, fez o plano de Cristo já estava planejado. É uma coisa interessantíssima. A soberania de Deus e o amor de Deus, insondável, né? É verdade. E, presbítero, tem uma coisa interessante que, assim, a gente se esquece, às vezes, que ele está no controle de cada detalhe da nossa vida, né? A gente se esquece isso. E a gente se esquece que ele nos manterá. Eu quero ler um versículo que me chamou a atenção, que é 1 Coríntios 1:8-9, que fala que ele os manterá firmes até o fim. Olha que loucura isso. Porque, às vezes, a gente está fraco, aí fala que na nossa fraqueza a força de Deus o poder de Deus se manifesta. Olha que interessante, né? E ele promete que ele nos manterá firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha que coisa linda. Interessante isso, porque esse texto, né, o mesmo Deus que te salva é o que te mantém. Olha que interessante. E por quê? Porque o Espírito Santo habita em você, né? Deus já está fazendo, nós somos o santuário do Espírito Santo.
Né? A gente lê o Apocalipse, Deus vai estar com todos lá, tal, mas agora Deus habita em mim. E Ele vai me dar força para me manter firme. E manter firme, olha que interessante. Mesmo em momentos que eu caia, né? Porque a gente é pecador, a gente vai cair, mas a gente vai se levantar com a graça de Deus. E vai Ele vai firme, me manter firme. Olha que Deus coisa é o meu linda. rochedo, né? Exatamente. Então é uma promessa maravilhosa. É muito bom. Quero ver o que vocês estão aqui. O programa do Marcos Eberlin, que estreia amanhã. Eu vou ler alguns comentários, presbítero. Opa. O Lex falou em qual horário? E às 20 horas já foi respondido. Quero dar um oi aqui para a Alexandra, para o Heitor, para a Josiane, para a Silvia, que falou que acompanha sempre as programações. Silvia, muito bom. E é isso. Se tiver alguma pergunta sobre promessa, vai escrevendo aí que a gente vai falando sobre isso. E presbítero, eu sempre vou chamar o presbítero de pastor. A gente está falando de segurança, de uma promessa de segurança. Agora eu quero te fazer uma pergunta fácil. Facinha? Facinha. Se não souber, eu faço para ele volta, tá bom? Tá bom, a gente chama ele. Se algo ruim acontece com o crente, como é que ele vai falar, mas Deus não me prometeu segurança? Como é que acontece isso? Explica pra gente. Então, Jesus falou que a gente está no mundo, que a gente não ia tirar a gente do mundo, que a gente vai sofrer provações, né? Vai sofrer provações. Muitas vezes, as coisas ruins que a gente vê que acontecem com a gente, quando elas vêm de Deus, né? É porque Deus quer nos lapidar. Ele quer nos fazer crentes igual melhores. Diamante. Exatamente. Fogo intenso. Exatamente. Então, a vida aqui é um aprendizado, né? A caminhada cristã é um aprendizado, tem quedas, e essa segurança da salvação é da salvação, não que você não vai enfrentar por aflições, perigos, enfrentar aflições. Você pega os apóstolos, a maioria, apóstolos foram crucificados, decapitados, não é verdade? Deus não livrou da morte, mas eles têm a salvação, a garantia da salvação. Agora, tudo que eles passaram, tudo que a gente passa é para o nosso crescimento espiritual. Né? Deus quer a gente crentes melhores. E muitas vezes tem que ser pela dor, né? Porque você sabe como é a nossa natureza, né? Sim. Se a gente não tem um puxão de orelha, você não está buscando, não está lendo, não está meditando, não está fazendo a obra de Deus, não está sendo um missionário pregando a palavra, que é o mais importante, né? Você levar a palavra, o teu testemunho, às vezes fala mais alto que as suas palavras, né? Então a gente precisa, às vezes, desses puxões de orelhas. Que é um gesto de amor de Deus por nós, Um gesto de né? amor, exatamente. Porque senão a gente vai se afastando, a nossa natureza, a gente se afasta de Deus. E lá na frente, eu fico imaginando quando a gente encontrar com Deus, a gente vai agradecer tanto Ele, né? Por Ele ter nos puxado de volta de diversas formas, seja pela dor, pelo amor, mas Ele nos puxa de volta, né? Que coisa O linda. relacionamento de Deus com a gente é de pai para filho. Né? A gente replica um pedacinho aqui com os nossos filhos, né? A gente disciplina os nossos filhos também, certo? Sim. E Deus faz o mesmo com a gente, só que de uma maneira perfeita. Né? Exatamente. Ele quer a gente no caminho dele. Né? Então, ele vai ter momentos da sua vida, sinto lhe dizer, mas não sinto não, acho que faz parte. Acho que Deus vai te lapidar. Né? Então, você está salvo, você tem a segurança da salvação, mas vai ter alguns percalços da vida. Mas depois São as provações, que passa as também, aflições, né? Essa época de pandemia, a gente passa por aflições, né? E Deus derrama graça, né, presbítero? Eu fico pensando nos apóstolos que foram apedrejados cantando. Deus derrama uma graça, eu fico imaginando nessa aula da uma graça, porque eles estavam fiéis, estavam cheios do Espírito Santo ali, né? Exato. Então, acho que é uma graça que mesmo na dor, ele sustenta a gente ali, como ele falou, né? Para a gente não sentir tanto. A gente não sente o que seria sentir sem a presença dele, né? Exato, porque os apóstolos, os discípulos, nós, a gente entende que a vida não se resume a isso que tem aqui, senão a gente seria o mais infeliz dos homens. Né? Porque a nossa pátria é celestial. Então, nós somos peregrinos aqui, como o povo de Israel era peregrino lá no deserto. Então, você pode comparar essa vida a um deserto onde eu vou chegar na Canaã celestial, né? Então, E quanto mais a gente busca, mais a gente deseja esse lugar, né? Exato. Você fala que eu tenho vontade de ir para lá. Calma, vamos com calma, né? No tempo de Deus. Agora, onde está o meu coração? Isso que meu coração está nesse mundo, nesse deserto, ou meu coração está lá? Exatamente. Né?
Então, Porque eu ouvi uma coisa esses dias, presbítero, que eu acho muito interessante, que diz assim, que se alguém não deseja viver santidade aqui, vai fazer o quê no céu, né? Então, assim, se o seu coração não está ardendo pela santidade que enche do Espírito, né? A santidade de Deus, sem santidade ninguém verá Deus. Se não está querendo, não está sentindo prazer nas coisas santas de Deus, em ver que Deus é santo, como que vai desejar lá, exato. né? É amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia. E quando você peca, isso acontece, né? Sim. Somos humanos, você Sim. tem que chorar mesmo. A tua consciência tem que te acusar, você não pode estar feliz. Né? Olha só. E é isso que acontece. Né? É verdade. Como é bom meditar nas promessas de Deus, né? Muito bom. Meu Deus não Deus do mente, Deus céu. ele cumpre as suas promessas para nós, para os nossos filhos. Promessa de vida eterna. Essa promessa de segurança, salvação de vida eterna é uma promessa maravilhosa, das mais maravilhosas da Bíblia. É porque tem uma coisa que nos trava, é o medo, né? Ontem a gente falou sobre isso, o pastor Arival falou sobre isso. E a segurança tira, né? O amor verdadeiro joga fora o medo, a segurança tira esse medo, né? Medo Exato. de tudo. E você vê, medo, tem não temas na Bíblia, talvez uma das palavras que mais tenham, né? Não temas, não tem no Novo Testamento. Deus, ele conhece a nossa natureza. Exatamente. Ele trabalha nisso. Por isso você tem que ler a Bíblia. Você tem que meditar. E eu quero ler um versículo que fala assim, em Romanos 8, 35 a 37, que fala: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse texto é maravilhoso. Que coisa linda. Não é morte, não é perseguição. Nada. E o crente verdadeiro, o crente fiel, ele vai ser perseguido, né? Por pregar a palavra, por viver. Hoje já existe muita coisa já, né? Pode ser dentro da família, as ideologias do mundo que vão contra a palavra de Deus. Exatamente. Que coloca o crente na parede, ele tem que testemunhar, seja no serviço, seja nas redes sociais. Você tem que se posicionar hoje. Não dá mais para você ficar em cima do muro. E você se posicionando tem a perseguição, porque o mundo ele está indo para outro caminho, totalmente diferente, né? Exatamente. Então, e ainda tem outra coisa aqui que fala assim, que quando a gente experimenta a pior dor, que eu acho que é a dor da separação, a dor da morte, né? Quando você vê alguém que você ama indo embora, eu acho que esse momento é o sabor do que é o pecado mesmo, do que o pecado fez, porque essa separação não era para a gente ter tido, né, presbítero? Exato. Então essa é a real prova do pecado, do que é o pecado, né? Então a gente deveria se afastar mais, se posicionar, amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia. E nessa hora dessa dor mais profunda, e tem mais dores mais profundas, eu estou usando essa como um exemplo, que foi uma experiência que eu vivi, que se não tivesse Deus ali me segurando, se eu não tivesse essa certeza que daqui a pouco eu vou estar ali na vida eterna, que eu vou encontrar, né, Deus, que eu vou estar de face a face com Ele, com as pessoas dele, eu perderia o chão. Acho que a minha alma seria arrancada do meu corpo, a sensação, né? Mas é uma coisa que é a única coisa que nos dá segurança, que faz sentido, a vida faz sentido nessa hora, né? Exato. Você falou uma coisa muito importante, né? Pessoa que não aceita, muitas vezes ela não tem esperança. Ela não tem esperança num Deus vivo, num Deus que transforma, num Deus da vida eterna. Né? Que a vida não é só aqui, não termina aqui. Então, isso é muito importante, você ter essa visão, né, de que existe vida eterna, existe esperança, que a esperança não é só aqui, porque realmente, senão você vai achar que o túmulo, né, é o final. Né? Isso é terrível você pensar isso. Que horror, Seria uma... Nossa, e é não o que você falou, isso é a consequência, a pior consequência do pecado é a morte. Pior consequência do pecado é a morte. Mas graças a Deus, né? Em Cristo, nos deu essa promessa que nós estamos falando hoje. Promessa de vida eterna. João 3,16, né? Presbítero, muito bom. Se deixar, eu fico aqui falando que eu gosto demais de refletir sobre isso. Tem pessoas nos acompanhando aqui. O Ilace falou: que benção, maravilha, Deus abençoe, pastor, glória a Deus, presbítero, né? Ivan, um grande abraço. Rodrigo, que Deus te ilumine nessa nova caminhada. Não sei se foi para o Rodrigo, alguém de você, não, né? Amém, amém. Amém, Rodrigo, Deus te abençoe nessa nova caminhada. Presbítero, muito bom. Tem mais alguma palavrinha que você quer falar que eu não perguntei, que você acha que ficou para trás disso tudo?
Eu acho que A a gente abordou bastante coisa. Acho que é importante a pessoa ela ter essa segurança da salvação. Existem Sim. muitas pregações hoje no mundo que pregam o contrário do que a gente está falando aqui, né? Verdade. Que você pode perder essa salvação. É. É importante saber que Infelizmente. Deus te escolhe, que Deus está com você, que Deus está te dirigindo a sua vida, que o Espírito Santo habita em você, que você tem que ter a alegria que é a marca do cristão, o amor, Contentamento. né? Que você tem que buscar esse Deus todos os dias, né? Meditar na palavra. É isso, acho que essa promessa, aplicar essa promessa Muito na bom. sua vida, né? Muito bom. Você já é crente, né? Muitos de nós somos crentes, alguns telespectadores talvez não sejam. Sim. Né? E essa palavra, se você está ouvindo essa palavra, você que não é cristão, é porque Deus está te chamando. A palavra de Deus ela tem poder. Amém. Né? Então, arrepender dos seus pecados e receber o dom do Espírito Santo. Amém. Né? Isso é a coisa mais maravilhosa Da que vida. Deus poderia ter feito por nós nesse mundo caído. Deus deu a solução para o pecado, para o problema do pecado. É. Aí Deus a deu a vida, solução e só Ele poderia ter dado. aí a vida faz sentido em todos, aí a Aí vida tem faz completo sentido. Você né? não está aqui Por pra onde acaso. eu vou, de onde eu vim, para onde eu vou. Quem sou Você eu? já sabe essa resposta. Muito bom, muito bom. Presbítero, uma mensagem final para quem está assistindo. Bom, a mensagem que eu deixo para aqueles que já aceitaram essa promessa, já receberam essa promessa de Deus, né? Que vocês continuem firmes na fé, que vocês busquem a Deus todos os dias, meditando na palavra, não esmorecendo, sabendo que Deus dá força, Deus busca o enchimento do Espírito Santo, que acho que é muito importante para nós, esse enchimento. Crendo também que Deus pode fazer uma obra na sua família, né, nos seus filhos, nos seus parentes, né? Você seja um missionário, pregue a palavra de Deus. Para aquele que não creu ainda e que está recebendo essa palavra, que fique atento a essa palavra, que se arrependa dos seus pecados, porque Deus pode estar te chamando uma nova vida, uma vida transformada pelo sangue de Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Presbítero, obrigada mais uma vez por o senhor estar sempre com a gente, se dedicando aí, dedicar seu tempo a vir aqui no Manhã IPP, estúdios novos, né? Gostou? Uma delícia aqui. Tá uma benção, né? Para mim é uma honra, um prazer, uma Pra alegria nós. muito grande de estar aqui. Que E bênção. nessas novas instalações, muito legal, glória a Deus por isso. Agradecemos também as pessoas que contribuíram para esse verdade. momento de termos esse espaço Verdade. tão legal para proclamar o Evangelho de Cristo. É Com honra e verdade. glória de Deus. Né? Amém. Olha que coisa linda. Obrigado, presbítero. Eu que Até a agradeço. próxima. Até a próxima, se Deus E um quiser. abraço para aquela família linda, maravilhosa. Vou dar agora mesmo, na que eu chegar lá. Aê, que bom, que Deus bênção. abençoe. Gente, muito bom, muito bom. E agora eu quero falar que a Tainá falou para a gente ontem sobre o Conexão com Deus, que comemorou 10 anos ontem. A Tainá trouxe mais informações sobre 10 anos de Conexão com Deus. Fala aí, Tainá. Olá, Lídia. Ontem foi comemorado os 10 anos do Conexão com Deus e muitas palavras ministradas foram responsáveis aí por salvar tantas vidas. O Conexão com Deus acontece todas as segundas-feiras, sempre às 20 horas, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros e com transmissão ao vivo pelo canal do youtube.com/ippinheiros. As pregações elas são realizadas pelo pastor titular e conta sempre com a participação de pastores colaboradores. O culto tem atraído não só os membros da igreja, mas também cristãos de outras denominações. E a ministração da palavra de ontem foi com o reverendo Hernandes Dias Lopes com o tema Uma Mensagem de Jesus à Sua Igreja. E uns minutinhos antes foi super interessante porque aconteceu uma live comemorativa com os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes. É com você, Lídia. Ontem, né, tivemos uma palavra abençoadora aí do reverendo Hernandes Dias Lopes e 10 anos de caminhada, esse culto é uma bênção. Obrigada, Tainá.
E agora a gente vai para um quadro muito interessante, novo aqui no Manhã EPP, que é Fala Comigo. Fala comigo do que você quer saber, como que funciona. Você manda suas mensagens, a gente recebe muitas mensagens por dia no telefone da comunicação, que é o 011 981 49 8444, a mensagem do WhatsApp. E a gente vai selecionar todo dia algumas dessas mensagens para responder aqui ao vivo para você. E a primeira pergunta é: como fazer a inscrição para EBD Infantil, Escola Bíblica Dominical Infantil? É muito fácil. Mas antes, vamos rodar a vinhetinha, porque eu quero que você fale comigo. Fala comigo, como fazer a inscrição para o EBD Infantil? www.ippinheiros.org.br/inscricão-EBD-infância. Está aparecendo na sua tela, mas é muito fácil. Acesse o site lá, ippinheiros.org.br/inscricão-EBD-infância. Copiou? Tá fácil? Qualquer coisa você volta o vídeo, dá um print, né? Que dá um jeitinho, mas é muito fácil. Se inscrever para EBD Infantil, precisa se inscrever. Outra pergunta, fala comigo aqui, ó. Prezados, boa tarde, a paz de Cristo. Gostaríamos, meu esposo e eu, de nos tornar membros da IPP e, para tanto, precisamos de informações sobre o curso obrigatório para novos membros. Aí tem algumas informações. Para se tornar membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você precisa entrar em contato com a nossa secretaria, que eu vou colocar os fones aqui na tela. E, vou falar, é 011, o telefone fixo, 3093 25... Falei errado, gente, eu vou corrigindo. É 011 3093 2858, telefone fixo. Tem o celular também que pode mandar um WhatsApp, que é o 011 99 511 8648. Vou repetir, o WhatsApp da Secretaria da Igreja. É 011 99 511 8648. Tá aí também, só dar um print na tela, voltar o vídeo que fica certinho. Ou pelo e-mail secretaria@ippinheiros.org.br. Tá aparecendo aí também, secretaria@ippinheiros.org.br. Mas eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre ser membro. Quero dar um recado para você que está aí anos e anos na igreja, vindo, frequentando os cultos, frequentando PG, frequentando um monte de coisa, e acha que é membro. Eu quero te falar, se você não fez a entrevista com os presbíteros, se você não passou por uma conversa com eles, né, e foi aprovado, apresentado lá na frente, como o pastor apresenta, olha, estamos recebendo hoje, irmãos, oficialmente você não se tornou um membro. Então, fica a dica aí, se você não sabia disso, esse aviso é caso alguém não saiba, né? E se você quer se tornar um membro, entre em contato com a secretaria da nossa igreja e se torne um membro oficial. E aí a secretaria vai te falar direitinho, vai te direcionar dos cursos, como que faz esse curso de membro, que é uma bênção. Gente, eu sou suspeito de falar porque eu amo. Eu acho que uma igreja saudável, ela reflete na nossa vida de forma saudável. Eu sou prova viva disso. Isso não isenta de lutas, viu? Mas como a gente falou aqui das promessas, Deus nos sustém firme, né, na caminhada, é isso aí. Outra pergunta, fala comigo, como fazer a inscrição para aconselhamento bíblico? Muito bom, você está ligado que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros está oferecendo aconselhamento bíblico e até online, se você estiver lá no Japão, se estiver em Portugal, na Itália, onde você quiser, na África, onde você quiser. Você pode fazer aconselhamento bíblico, mas para isso precisa se inscrever, preencher um formulário que aparece lá e vai aparecer na sua tela. ippinheiros.org.br/centro-de-aconselhamento-bíblico. Tá aparecendo aí. Parece difícil, mas não é, gente. É ippinheiros.org.br/centro-de-aconselhamento-bíblico. Tá aí o caminho. Tudo que é bom é difícil, né, gente? Então, não é tão difícil assim, vai. É fácil, é fácil. Esse é o nosso quadro, Fala Comigo, fica por aqui. E amanhã tem... Mateuzinho, roda a vinheta.
Muito bom, e tem mais coisas por aqui. A gente não poderia deixar a dica de livro de hoje. E hoje a dica é o livro dos Salmos, que tem a ver com as palavras, as promessas do Senhor. É muito gostoso refletir no livro de Salmos, cheio de palavras de adoração e fé. E sempre serviu, né, o livro dos Salmos como inspiração para orações com fôlego, para nos ajudar no caminho, né, na nossa vida espiritual, no dia a dia. E com essa edição de bolso, você pode aprofundar em 15 salmos bíblicos aonde for. Muito fácil de levar, então você pode meditar sobre os salmos, que fala sobre tudo. Perfeito para a leitura do estudo dos salmos, para levar aonde você for. É isso aí, gente. Dica de livro especial. E tem mais. Temos os aniversariantes do dia. Vamos ver quem está de aniversário hoje? 9 de fevereiro de 2021, membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que estão aniversariando. Parabéns! Davi Rocha, a Fabiana Pereira, a Isabela Silvino, a Letícia Camano e o Roberto Alves. Feliz aniversário para você, que Deus abençoe muito a sua vida. Seja um ano cheio de novidade de vida, cheio do Espírito Santo, né? Em nome de Jesus. E é isso daí. E você que está em casa, que está ouvindo, que está de aniversário também, receba o nosso abraço com muito carinho do Manhã IPP, da IPP TV, e que você seja muito feliz. E a gente quer saber de mais uma coisa. Andamos pelos corredores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros perguntando sobre a promessa de Deus. E vamos ver o que eles responderam. Então a pergunta é o seguinte: se eu fui assaltado, quer dizer que Deus não está me protegendo? Certamente Deus permitiu aquela situação, e o que a gente pode entender, tirar de aplicação para isso, é que Ele está nos provando. Existe uma prova, e essa prova certamente é para o melhor das nossas vidas. Deus tem um propósito em cada coisa que acontece, e possivelmente essa situação, esse assalto, essa dificuldade vai trazer ou produzir crescimento para mim, ok? Não, tá protegendo sim. As circunstâncias que nos cercam, nós estamos sujeitos a todas as coisas. E não tem nada que foge do controle do nosso Deus. Nosso Deus, Ele continua sendo Deus, nos guardando, nos sustentando. E estamos sujeitos a todas as coisas. Eu acredito que seria importante realmente a gente saber que nisso, até numa situação como essa, o Senhor Deus está cuidando de nós, está trabalhando no nosso coração, tratando alguma coisa da nossa vida. E tem uma expectativa de que isso vai passar e nós vamos continuar servindo ao Senhor, tendo fé no nosso Deus. Então acredito que seja isso. Espero que ajude aí, que seja uma boa resposta. Deus, Ele protege todos nós, né? Ele que sustenta todas as coisas, Ele que nos guarda, né? Como diz o Salmo, o Senhor é quem te guarda, né? O Senhor é a tua sombra, a tua direita, né? De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, né? O Senhor te guardará de todo mal. E é assim que o nosso Deus, Ele cuida de nós, Ele nos guarda o tempo todo. Então nós temos que crer nessa promessa que tudo que acontece com a gente, seja momentos de dificuldades, né? Momentos onde a gente até passa por algum sofrimento, é porque o Senhor, Ele está nos guardando, Ele está nos moldando, e todo bem coopera, né, para aqueles que amam a Deus. Eu vejo isso de duas formas. Primeiro, como está escrito na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, e depois o que acontece na prática. E eu sou um exemplo que Deus tem me abençoado muito, toda a minha família, e nos protegido, principalmente durante essa pandemia e também nas situações aí que nós temos problemas na nossa vida. E nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Então, Ele que providenciou aí o desenvolvimento rápido dessa vacina, os medicamentos, Ele que nos providencia os médicos, enfermeiros e paramédicos para nos curar, não só agora, mas cada vez que nós temos algum problema. Como diz o versículo em Mateus
no capítulo 6, o versículo 25, ele diz para nós não ficarmos ansiosos por coisa alguma, né? Ele cuida de todo mundo, cuida das aves do céu, cuida dos lírios do campo, quanto mais cuidaria de nós. Nós somos muito mais importantes que tudo isso. Então, muitas vezes nós ficamos ansiosos, mas Deus cuida de nós com o maior cuidado do mundo, nos mínimos detalhes, e nada vai faltar para nós, nada de vestir, nada de comer, e poderemos seguir assim até a vida eterna. Então é isso que eu entendo da provisão de Deus. Nosso Deus é poderoso e Ele cuida de todos nós. Ele é o nosso pastor, um pastor de ovelhas. Então nós podemos descansar na providência de Deus. Por maior que seja a tempestade, Ele está calmamente dormindo no barco. E quando Ele acorda, quando Ele se levanta, quando Ele ordena, as coisas todas se acalmam. A tempestade passa, os problemas se vão. Então nós temos que confiar plenamente nele. É assim que eu tenho guiado a minha vida. Nos piores momentos, nas grandes tempestades, nós sabemos que o Senhor que ordena e a tempestade passa está do nosso lado. Quando nós pensamos nessa expressão esperança para os dias atuais, automaticamente nós pensamos em algo para o futuro. Nós precisamos entender que, pensando em Cristo, a esperança ela se torna hoje, ela se torna presente, ela se torna instantânea, ela se torna precisa para o momento que nós estamos vivendo. Cristo ele não enxugará apenas as lágrimas no amanhã, mas Ele enxuga as suas lágrimas nos dias de hoje. Então não precisamos esperar para o amanhã ou esperançarmos no amanhã, mas sim acreditarmos que isso é plausível, é possível para agora. Então Cristo é essa esperança e sendo... Olha que bênção poder ver as pessoas cientes da segurança que Deus nos dá, né? Muito obrigada para todos vocês que responderam e como é gostoso a gente finalizar com essas mensagens de tanto testemunho de segurança de Deus na promessa dele. Muito bom, muito bom. Quero dar bom dia para a Rita, para a Josiane e também para o Rogério Valadares que estão aqui com a gente. E agora a gente fica por aqui, mas amanhã voltaremos falando sobre a promessa de proteção que Deus nos deu. Então, eu espero por você amanhã. Lembrando que hoje à noite tem o programa Você é um Missionário com o reverendo Arivaldo Dias Casimiro e eu estarei lá lendo seus comentários, que é uma bênção esse programa.